Fala aí, brother, seja bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. Hoje eu estou aqui com dois convidados. Eu não vou falar porque toda vez eu falo e eu tenho que desfazer. Então, eu vou deixar que vocês se apresentem aí, começando da minha direita. Vai lá, Dudu. Olá, aqui é o Marcos Eduardo, cofundador do Mentalidade Empreendedora. É bem sucinto. Dudu acabou. Tem mais alguma coisa para falar? Dudu é bem sucinto. Vai lá, Matheus. Eu chamei o Matheus pra dar aquela quebrada, que o Dudu é tipo assim, é papuna, o cara mais técnico e tal, mas beleza, vamos lá. A gente manda mensagem. Dudu, manda um texto assim, ó. Manda uma folha assim, aí ele fala assim. Ok, tá. Assim, ó. Se apresenta aí, brother. Olá, eu sou o Matheus, faço parte do time de sucesso e suporte ao cliente e sou gestor da comunidade. Show de bola, comunidade do Business Hacker. Beleza, cara, a gente tem um tema interessante aqui hoje. Acho que é um tema que ele é um pouco abrangente, assim, então acho que vai servir para você que está ouvindo, que você está vendo a gente. Aí você vai curtir muito, a gente preparou com muito carinho e veio do fundo do nosso coração, beleza? A gente vai falar sobre eu presa. E por que eu te trouxe aqui, Dudu? Não é só porque o Pedro tá viajando, tô brincando, essa aí você pode cortar. Pode deixar, não tem problema não. Mas por que eu te trouxe aqui, cara? Porque por um bom tempo você trabalhou como eu presa, né? Eu lembro que, pegando a tua história assim, a gente acaba conversando muito, tomando café aqui no escritório e tal, você conta um pouco de quando você começou na internet, e eu queria que você desse uma pincelada bem rápida, você não precisa contar a tua história muito a fundo, assim, mas eu queria que você desse uma pincelada rápida na época que você trabalhava sozinho, um pouco das suas dificuldades, e aí a gente vai começar a decorrer sobre o assunto aí, que eu acho que vai ter pano pra manga. Beleza. Eu comecei, cara, na internet com um desejo de ganhar dinheiro online, isso em 2008. E fui pro Google pesquisando, cara, como ganhar dinheiro online, e tudo que aparecia eu tentava fazer alguma coisa. Então, Você tentou fazer o quê? Cara, eu tinha, só pra você ter uma ideia, tinha na época... veio um monte de coisa. Qual ano? 2008 isso. 2008. Tava entrando na faculdade. Aí tinha, sei lá, um site que prometia te dar se você respondia enquete. Era assim, era um monte de enquete, você ia ter que responder as enquetes, e aí você tinha que responder milhares e milhares de enquetes para ganhar alguns dólares lá no final. Aí então, como eu tinha um tempo, né? Então, eu ficava lá respondendo aquelas enquetes para poder ganhar dinheiro. E, cara, tudo que aparecia, tudo que falava que existia uma possibilidade de ganhar dinheiro, eu tava lá testando para tentar fazer e tentar, de fato, ganhar alguma grana na internet. E aí, estudando, né, pesquisando bastante, esse da enquete não funcionou, tá? Não consegui ganhar lá o dinheiro, cara, é muita... Se você foi das antigas, você provavelmente conhece alguma coisa referente a isso, né? Hoje em dia quase não tem. Eu acho que nem tem mais esses negócios. Mas aí, eu pesquisando bastante sobre isso, eu vi a possibilidade de blogs, isso na época, e a partir de 2008 mesmo, eu comecei a criar alguns blogs, e aí sim eu comecei a ganhar meus primeiros dinheiro através da internet, né? Meus primeiros dinheirinhos lá, através de blogs. Então eu tinha alguns blogs e começava a monetizar isso com alguns programas de afiliado. Maneiro. E você ficou como eu empresa até quanto tempo? Você se lembra? Cara, no início, assim, eu fiquei talvez até 2009 tentando sozinho, e depois eu chamei alguns amigos. Depois que eu comecei a ver que de fato tinha uma possibilidade real de ganhar dinheiro, aí eu chamei uns amigos, porque eu tenho uma questão de, tipo assim, eu gosto de ver meus amigos bem porque eles vão me dar presente bom, entendeu? Muito bom. Então, entendi. Porque, tipo assim, imagina... você só se dá bem, seus amigos tá lá, meu irmão. Você dá presente bom. Aí vai chegar na hora do seu presente de aniversário, sei lá, o cara vai trazer uma meia pra você. É complicado, que nem é aquela meia boa que o Paulo Vieira falou pra gente naquele evento, lembra? Nem é aquela meia top. Aí, cara, aí não dá, né? Aí eu sempre tive isso, aí eu chamei uns amigos na época e a gente começou alguns blogs, e a partir daí a gente começou a ganhar um dinheiro na internet. Legal. Eu vou só falar a questão da meia que eu falei, porque bom. Eu detesto quando eu ouço podcast e a pessoa abre um negócio que não parece que é fecha, sempre interno. É porque a gente estava no evento
E o Paulo Vieira falou sobre uma meia, lembra da parada da meia? É. Ele falou, pô, às vezes você tá aí e tal, você não nem usa nem uma meia top. Aí falou o nome de uma meia lá, maneira. Você lembra qual era a meia? O material? Eu não lembro. Você falou não. que era algodão, alguma coisa Acho assim, que né? era 100% algodão, que não dá chulé e pã. Aí, por isso que eu falei esse teu exemplo da meia aqui, porque a meia seria um presente, pelo menos a Uma meia. meia boa, né? A meia é boa, é. Mas vamos lá. Uma coisa que eu vejo, tipo assim, o que impulsiona o cara sair do trabalho convencional para ir para uma empresa? O que fez, na verdade, o número de empresas crescerem no Brasil? Eu estava fazendo uma pesquisa hoje, eu estava vendo que o MEI, o microempreendedor individual, ele foi criado em 2008. Essa parte que eu vou ler um pouco aqui para eu dar um número um pouco mais preciso para você. Ele foi criado em 2008. Em 2014, acho que foi em 2014 que a gente teve acho que foi o início da crise, não. O iniciozinho, 16 foi o auge, né? Mas em 2014, quando a crise começou, algumas pessoas foram demitidas e começou aquele processo lá de as empresas começaram a demitir em massa, né? E tem uma parada curiosa, que eu vou ler isso aqui. O número de novas empresas cresceu no Brasil 5,3% de 2014 para 2015. Ela passou de 1.865.000 em 2014 para 1.963.000 em 2015, sendo que 1.491 são MEIs. MEIs não é mês, não, é MEI mesmo, né? Cerca de 75,9% das empresas criadas eram MEIs. Então, tipo, você viu que, se a gente pegar esse número, a gente vê que as pessoas provavelmente elas estão sendo demitidas e trabalhando por conta própria e empreendendo em alguma coisa do dia a dia ali, né? E se a gente pegar o número de hoje, o número de MEIs hoje cadastrados são 8.154.678. Então, tipo assim, a gente pra caraca, meu. É muita gente. Então, eu achei isso interessante. Por que eu trouxe esse dado aqui, né? Porque aí é uma pergunta. Você acredita que o desafio da sobrevivência te impulsionou e impulsiona as pessoas a empreenderem de forma presa? Você sacou a pergunta? Sim. O que você acha? Aí você pode falar também, né, mano? Cara, só pegando no dado aí, esse crescimento, pelo menos na minha visão, veio pela facilidade que você tem de criar um MEI. Também, né? Então, Porque antigamente tinha toda aquela burocracia, tem que pagar contador, paga uma nota. Então, cara, em menos de 5 minutos você cria a sua empresa. Mas também foi uma jogada do governo de forma épica de conseguir pegar as pessoas que estão fora do sistema, né, que são os pequenos comerciantes, e fazer com que eles vão para dentro do sistema até mesmo para poder continuar arrecadando impostos e tudo mais, né, e ter esse controle fiscal, né, ou financeiro, de certa forma, do cara. Fora do sistema que você diz, aquele cara que ele empreende, mas ele tá na tipo lista do desempregado. O pipoqueiro que bota a barraquinha de pipoca em frente da escola da minha filha. Entendeu? Você acha que, por exemplo, há alguns anos atrás, esse cara tinha um CNPJ? Difícil. Era muito custo pro cara, né? Entendeu? Então, além da burocracia, além do custo, além de bancar com o contador, o governo veio trazendo essa inovação de que você, em menos de 5 minutos, você cria seu CNPJ, e também veio com uma comunicação de acesso a crédito, né? Porque normalmente esse cara ia pro banco, o banco falava, cara, não posso fazer nada por você, cara. Mas eu tenho minha pipoquinha lá, cara, eu consigo faturar e tal. E aí ele vem com o CNPJ, ele consegue abrir uma conta PJ nos bancos e aí ter acesso com mais facilidade facilitado a crédito, né? Mas você acredita que o fato da crise impulsionou as pessoas a empreenderem? Ou para você isso é... Fundamental, cara. O cara, quando tá no processo de sobrevivência, ele dá os pulos dele, né? Então, eu tenho casos de amigos que, sei lá, a pessoa era professora, trabalhava para uma escola, era concursado, aí teve a crise aqui na nossa região, onde a prefeitura ficou, se eu não me engano, 4 meses sem pagar, e aí ela começou a empreender, começou a empreender, começou a fazer produtos, vender, e depois disso ela nunca mais voltou para a escola. É louco isso, né? Eu acho que vale colocar aí também aquela questão que o Flávio Augusto sempre reforça pra gente, né? De que estabilidade não existe, né? Então, quando tem um cenário desse no nosso país,
a gente vê que mesmo quem está lá como servidor público, ele não tem garantia de ter estabilidade. É verdade. E agora, né, o Guedesinho tá querendo passar o pente fino nisso, né? Força. Mas eu achei esse cenário muito interessante, assim. Eu achei legal. Acho que tem a questão do crescimento do MEI pela facilidade. Uma coisa que eu notei também é que teve um boom em 2008, quando foi criado. E um boom também que teve, tipo, foi quando a crise começou. Então você vê que eu até medi essa questão de, será que era só pela facilidade de fazer o MEI, que realmente é fato, como você falou, né, que é verdade, ou também se era por causa da crise. Eu comecei a estudar um pouco sobre isso hoje, eu vi que, cara, as pessoas começaram a ficar apertadas no trabalho, serem demitidas, né, e começaram a desenvolver negócios próprios. Aí você vai pegar de tudo, você vai pegar, como você falou, gente que fazia doce, você vai pegar, tipo, advogado que virou Uber. Eu tava em São Paulo, vou contar uma história bem rápido, bem rapidinho aqui, mas eu tava em São Paulo, a gente pegou um Uber com um cara que era formado em administração e trabalhou em 2 multinacionais. Aí, cara, viagem em São Paulo, né, você mandar em São Paulo é sempre longo, né? E aí a gente conversando, batendo papo com ele, aí eu falei, cara, o porquê dele sair de uma multinacional, que ele pediu demissão, uma viagem, pra trabalhar como Uber. Ele falou, cara, eu como Uber aqui, eu trabalho no meu horário, eu faço meu tempo e eu ganho aqui 9, 10 mil reais por mês. Ele falou que, na verdade, ganhava 12 mil reais por mês. Mas aí tem as 2 mil e taxas pouquinho ele tirava por questão de combustível e manutenção do carro. Ele falou, cara, eu tiro livre aqui 8, 9 mil reais por mês. Numa empresa que eu tenho que trabalhar certinho no horário lá, tal, eu preciso ficar preso a semana inteira. Para ir no banco eu tenho dificuldade, não consigo, tal, eu ganho lá 6 mil reais por eu ser formado. Então, para mim, hoje é muito mais viável eu trabalhar por conta própria, entendeu? E foi interessante a visão dele, assim, né? Que não hoje tá mais comum, mas na época não era tão comum assim. Sacou? A questão da liberdade também, né? Eu vejo que as pessoas, ela busca isso, né? Um ambiente que proporciona um pouco de liberdade. E isso, vamos colocar assim, financeiramente tem valor para o cara. Mesmo que talvez, nesse caso, por exemplo, o cara está ganhando mais e ainda está tendo mais liberdade. Mesmo trabalhando, eu acredito que esse cara trabalhe muito, trabalhe bastante. E tem muito mais responsabilidade, talvez, que ele teria trabalhando, talvez, numa empresa, numa multinacional. Concordo. Mas você vê pessoas aí, talvez, que ganham um determinado valor, mas quando ela consegue ter um pouco mais de liberdade, mesmo que ela não ganhe todo aquele valor que ela ganhava, mas ela já fica muito mais satisfeita porque ela tem a liberdade, ela consegue talvez fazer alguns horários, talvez ela tenha um pouco mais de liberdade de poder ficar com a família, e isso também impulsiona muita gente a empreender, entendeu? É uma pessoa que, sei lá, ou ela está no início ainda da caminhada, uma pessoa com 20, 25 anos, mas normalmente esse cara ele gosta mesmo da pegada. Mas você pega talvez um perfil, uma pessoa já de 40, 45, que, cara, já ralou pra caramba, o cara que já tá lá, pega ônibus de manhã, chega em casa à noite, naquela batida, vê uma oportunidade dessa de poder ter um pouco mais de liberdade e ainda manter o padrão que ele tem hoje, cara, isso é maravilhoso e o digital proporciona isso para esses caras. Verdade. Eu queria que a gente compartilhasse agora, cara, algumas armadilhas que um cara de empresa pode cair. Eu separei algumas aqui, eu posso puxar e a gente vai debatendo sobre elas, beleza? Tá bom, show de bola. Matheus, só pode falar, você vai ficar quietinho. É que eu tô... Tá refletindo, tá pensando. Tô pensativo aqui. Entendi. Cara, uma das armadilhas que eu coloquei aqui é a crença que só vai crescer se tiver equipe. Cara... Essa eu acho que é uma... Nesse caso, ele tem que avaliar a habilidade que ele tem, né? Então, e também o nível de crescimento que ele quer ter. Mas, por exemplo, cara, eu já vi pessoas faturarem múltiplos 7 dígitos, a gente está falando aí de mais de 2 milhões de reais trabalhando sozinho, entendeu? Então, normalmente é uma rotina intensa, mas existem pessoas que conseguem fazer isso. Matheus, você que pega a galera da comunidade lá que chega, né, do Business Hack,
E algumas pessoas, pelo que eu entendo, algumas pessoas, a gente estava trocando ideia aqui antes, né? Algumas pessoas citam muito isso como exemplo. Ah, poxa, vocês conseguem fazer o que vocês conseguem porque hoje vocês têm equipe. Na verdade, nem sempre foi assim, né? Nem sempre a gente teve equipe. Então, eu lembro quando eu cheguei na Mentalidade, que Dudu ficava lá criando os anúncios no Photoshop, editando os vídeos e fazendo realmente um pouco de tudo, né? E como é que é a sua comunicação para essa galera que fala, pô, vocês conseguem fazer o que vocês conseguem fazer porque vocês têm equipe? O que você fala para elas, assim? Cara, a gente sempre tenta mostrar para essa pessoa as possibilidades que ela tem, né? E que ela não está enxergando. Acho que tentar mostrar esse caminho para ela é uma direção interessante, porque às vezes a pessoa não está enxergando. Às vezes ela fala isso, só que ela não está olhando para como ela está gerenciando o tempo dela. Que é, por exemplo, o ativo que o Dudu falou agora há pouco, né? Como que você está gerenciando o seu tempo? O que você está fazendo hoje? Aonde que você está colocando seu foco? São coisas assim que a pessoa precisa ter esse aprendizado, se ela não aprendeu isso ainda, né? Ou se ela já sabe ter o discernimento de organizar isso de uma forma que ela consiga focar e ir na direção onde ela vai botar o esforço dela para ter o resultado que ela deseja, né? Sim. Eu acho que é bem nessa direção aí que a gente tenta encaminhar as pessoas. Legal. E também hoje tem muita ferramenta que auxilia, né? Então, às vezes, a gente... Pelo menos acaba acontecendo isso, né? A gente quer comparar um pouco. Então, às vezes, a gente vê uma super produção de vídeo, e aí fala assim, eu não consigo fazer porque eu não tenho um editor, né? Ou a pessoa vê, de certa forma, uma página muito, muito, muito bonita e vê, mas é porque eu não tenho um designer, né? Só que, de fato, se for querer comparar uma página feita por um designer ou um vídeo maravilhoso feito por um belo editor, cara, para uma habilidade que você ainda não tem ou tá no início, vamos dizer assim, desse desenvolvimento, você vai ficar frustrado, né? Comparação injusta, né? É isso aí, pô. Não dá para comparar o tempo que o profissional tem de trabalho, experiência, conhecimento com o que você está começando a fazer agora, né? E o que normalmente eu falo é buscar as ferramentas que vão te auxiliar. Entendeu? Um erro muito, muito comum de quem está nesse desafio também, né, dentro disso que você falou, é achar que tem que aprender tudo que precisa fazer para poder fazer o perfeito lá do jeito que acha que viu o outro que é mais bonito e não sei o quê. E a questão da ferramenta hoje, por exemplo, é uma questão que facilita muito isso, né? Tem por exemplo, aquele Canvas lá que você quer fazer uma imagem, em 5 minutos você faz uma imagem para postar. Aí tem um vídeo lá que tem um programinha que você dá 3 cliquezinhos, não sei o que, cortou o vídeo. Então é mais simples, às vezes a pessoa não conhece ainda isso, porque está no início do desafio. Normalmente a pessoa fala, mas é porque eu não tenho um Photoshop, né? E aí eu não consigo fazer a imagem. Tá muito ligado à comparação, né? Sabe que eu estava conversando ontem com uma pessoa sobre comparação, porque você acaba comparando em tempos diferentes, né? Você pega, por exemplo, se a gente for... quanto tempo você está na internet, empreendendo na internet? Desde 2008, né, que você falou, né? Olha do tempo. Então, o cara começa agora, ele não vai ter o conhecimento que você tem. Vai levar tempo para ele ter, né? Então, isso é normal, cara. Então, a comparação ela começa a ser injusta com você mesmo. Você começa a olhar e falar, questão... E aí, isso paralisa muita gente mesmo. De fato, cara, é horrível. Aquela questão de comparar o palco do outro com o teu bastidor, né? O bastidor, é bizarro isso. E uma outra coisa, cara, que eu anotei aqui também, que é o segundo ponto. O primeiro foi a crença que só vai crescer se tiver equipe. O segundo, que você vai crescer a ponto... não é nem crescer a ponto, mas assim, que você nunca vai precisar de gente para você crescer. Acho que existem esses dois... são duas coisas parecidas, mas elas são distintas. Um cara, ele se inibe de crescer porque ele está sozinho. E outro cara, tipo assim, cara, eu sou bom o suficiente para crescer sozinho. Tá ligado? Eu acredito muito no crescimento em conjunto, assim, que a gente precisa de outras pessoas para construir negócio. Acho que tem aquela frase que a gente usa também, que é: se você quiser ir rápido, você vai sozinho; se você quiser ir mais longe, você vai acompanhado. É isso, né? Perfeito. Porque eu errei a frase antes. Acho que provavelmente o Nicolas editou aqui. Mas essa frase acho que expressa muito esse sentimento aqui. Queria que vocês falassem um pouco disso. Não sei se você já teve isso, Dudu, essa questão de... Cara, você já ganhava uma grana tipo assim, considerável você sozinho. Acho que como que foi para você, tipo, cara, construir empresa? Que você constrói empresa... Você constrói uma outra pessoa, né? Acho que desde quando eu cheguei na Mentalidade, eu sempre observei muito isso. Existia a tua pessoa, Dudu, Pedro, e existia a mentalidade empreendedora. Como é que foi isso para você? Porque às vezes, cara, eu não sei se isso existe, é uma pergunta mesmo, mas às vezes o que você faria talvez sozinho,
você lucrasse mais, porque hoje você trabalha para um negócio, né? Para o negócio crescer, você estrutura um negócio. Como é que foi essa visão para você? Precisar contratar gente, lidar com funcionário, com gente que dá problema e, cara, tem sentimentos, tem desejos, sonhos. Como é que foi essa parada toda aí? No início, né, eu falo que é o mal do técnico, né? Ou talvez o profissional liberal no modo geral. Eu era profissional liberal, né? Eu prestava serviços de manutenção de computador. Então, formatava, fazia um monte de coisa assim. E, cara, normalmente, né, o profissional, ele trabalha e tem aquela remuneração, né? E o que normalmente acontece, quando esse cara, ele cria uma empresa, se ele não tem esse entendimento de que, cara, a empresa é uma pessoa e ele é um funcionário, e normalmente um funcionário caro da empresa, normalmente esse cara não vive muito tempo, né? Normalmente a pessoa que, cara, não separa as contas de pessoa física com pessoa jurídica, é o cara que não consegue ter um fluxo de caixa. E quando eu montei a empresa, né, junto com o Pedro, por ele vir de administração e tudo mais, ele já tinha um pouco essa mentalidade. Então eu aprendi bastante com ele em relação a isso, porque talvez se eu não tivesse me associado a ele, talvez eu não teria esse conhecimento naquele momento. Talvez eu poderia aprender posterior, mas naquele momento, provavelmente eu seria esse cara que mistura tudo, que faz e que não tem uma separação de PJ-PF, não sabe o que é um fluxo de caixa. É assim, vendi, o dinheiro lá da empresa é meu e vai que vai. E normalmente a gente sabe que esse cara não vai muito longe, Dura né? muito tempo, né? Verdade. Então, mas essa questão de não, tipo assim, eu sei de tudo, cara, tem muito, né? Você pega, e aí, normalmente eu falo também que é o mal do técnico, né? Ninguém faz melhor do que eu. É o perfeccionismo, né? Pra ficar tudo certo, é minha mão que tem que ir, só eu tenho que botar a mão pro negócio funcionar e tudo mais. Normalmente esse cara, ele consegue andar por um tempo, só que ele chega num patamar que ele não consegue romper. Ele bate num teto ali. Né? Ele não consegue romper porque vai ter coisas que ele não tem habilidade para fazer e que o crescimento vai exigir, entendeu? Então, se ele não tiver ali uma estrutura dentro da empresa, ou esse cara ele vai ficar dentro daquele patamar, ou ele vai começar, a partir do momento que ele chega no topo, ele começa a cair, entendeu? Que ele vai negligenciar muitas coisas que para ele é desnecessária, mas que é necessária para o negócio continuar crescendo, verdade, entendeu? Verdade. A questão do... um outro ponto que eu anotei, que é o terceiro, nunca sair do operacional. Acho que essa é uma parada também que é fundamental, né? Eu percebo que a gente fez essa... tudo que eu sempre gosto de trazer para o podcast, aquilo que eu vejo que a gente faz como empresa, né? Eu observo os pontos assim que eu trago para cá para a gente debater. Mas uma coisa que eu vejo que... acho que até você menos, mas o Pedro tem conseguido sair um pouco... Você sai, mas algumas coisas dependem muito de você ainda, né? Mas acho que o Pedro tem conseguido sair um pouco mais do operacional e ficar mais no estratégico, né? Você consegue bater a bola dos dois, mas você ainda fica muito com a parte do operacional. E um ponto que eu acho interessante em que ponto que o cara ele precisa ter essa cabeça, sabe? Tipo, em que ponto que o cara olha e fala assim, mano, eu preciso sair do operacional para o meu negócio crescer. Existe um time certo... Ou ele já tem que começar o negócio, ele hoje, sendo uma empresa, ele já tem que começar a pensar em sair do operacional, sabe? Em que momento? Cara, eu não vejo que o cara que está começando agora ter esse tipo de pensamento, né? Porque senão, ou ele acaba tendo dois cenários, vamos colocar assim. O cara que tem esse tipo de pensamento, aí ele tem lá, ele junta, sei lá, tem 100 mil e agora ele vai montar... Por ele não fazer nada, ele vai falar assim, eu não vou fazer nada, eu sou estratégico, mas eu não tenho conhecimento nenhum, então eu vou fazer o seguinte, mas eu tenho 100 mil guardado, eu vou começar a contratar todo mundo para fazer e o negócio vai rodar sozinho. Eu fico sentado pensando. Entendeu? Normalmente, quando a pessoa não tem um entendimento do modelo, não trabalhou, tipo assim, nunca trabalhou naquela área, a tendência, cara, é que você quebre... pelo menos em 3 a 6 meses. Você dilua todo esse seu caixa
e que não vai gerar resultado, entendeu? Então, cara, você tem que entender o processo, tem que saber, você tem que colocar a mão na massa, até mesmo para você sentir se o negócio tá crescendo, tá? Então, nesse caso, para quem está começando, é fundamental entender, entendeu? Pelo menos ter essa clareza, mesmo que você não precise fazer tudo, entendeu? Então, a gente tem, por exemplo, cliente que fala, cara, eu sou um ótimo prestador de serviço, eu tenho essa minha habilidade e eu não quero, muitas das vezes, cara, parar para criar uma página, para aprender a criar uma página, aprender a criar um anúncio. E, de fato, esse cara não precisa parar de perder o tempo dele, que é muito precioso naquele ofício que ele está executando, para poder criar uma página. Mas o que a gente sempre recomenda é que você entenda o processo. Você saiba por que aquela página está lá, você saiba por que aquele anúncio está sendo criado, qual é a segmentação, mesmo que você não execute, porque senão você vai estar, cara, sendo um negligente com o teu negócio, entendeu? Você não tem nem moeda de debate, né? Você não conhece. Tipo assim, aí beleza, você vai contratar uma pessoa, a pessoa vai executar um serviço, aí a pessoa vai falar, não, é isso aqui. Aí, beleza, o negócio não deu resultado, aí você vai falar, e aí? Não sei por que não deu resultado. Né? E aí fica muito frágil, né? Na verdade, o negócio ele fica muito frágil quando isso acontece. Você tá um exemplo que a gente já pegou aqui de cliente nosso, não vou falar o nome para não expor, claro, mas ela tinha uma pessoa que era contratada para ser responsável pela questão de construção de página dela, automações de e-mail e tudo mais. E aí essa pessoa se desligou dela e simplesmente ela não entendia o porquê de como funcionava isso, o processo realmente. E ela perdeu acesso, ela não tinha senha, não tinha nada e teve que começar praticamente toda a estrutura do zero de novo, entendeu? Porque não foi uma preocupação que ela teve em entender esse processo, como é que funcionava, para que servia cada coisa que estava ali. Sim. O quarto ponto que eu queria dividir com vocês aqui é o cara não vê o negócio dele como um negócio. Sabe, tipo, aquele cara que, aquela pessoa que ela fala do negócio no sentido inferior. Sabe? Não, eu tenho um negocinho, não, eu faço uma paradinha ali, não, eu tenho. Ela não consegue enxergar o que ela está construindo como um negócio, entendeu? Eu percebo muito isso assim, nas pessoas que eu converso que até nesse tempo de crise saíram para empreender, que ainda não conseguem encarar o que ela está construindo e ver aquilo ali como um business, sabe? Tipo, ela ainda enxerga como um bico, enxerga como um freela, enxerga como, sabe? Ela não consegue entender. Aí só pegar, cara, os caras que, muita gente que gerencia redes sociais, os caras que são urgência, os caras que ainda não conseguem enxergar a parada ali como um negócio. O que você falaria? A gente pode começar pro Matheus e pro Dudu. Dudu, cara, você falou pra caramba você mesmo, Dudu. Tô gostando de ver. Matheus tá quietinho. Ele domina o assunto, já passa pelo desafio, né? Pela dor de... Já, é verdade. Mas eu queria que você dividisse, Matheus, o que você falaria pra um cara desse, assim? Ou uma dica, alguma coisa que o cara não consegue enxergar o negócio dele como um negócio. Por que eu tô te perguntando isso? Porque como você lida muito com os nossos clientes, e a gente sabe que esse desafio é um desafio bem comum, né? É bem comum. E eu acredito que você já tenha tido algum tipo de experiência com alguém dessa forma aí. Cara, a gente busca incentivar a pessoa, né? E mostrar para ela, por A mais B, que o que ela está fazendo é relevante e como que ela deve levar como que ela deve levar o negócio dela, entendeu? Tipo assim, como é que eu posso explicar? Se quiser falando alguma coisa, eu vou pensar um pouquinho aqui. Tá bom. De fato, assim, a gente tem, por exemplo, profissionais liberais, no modo geral, eles não veem aquela profissão como um negócio, mesmo sendo, entendeu? Eu acho que é um pouco de falta de entendimento que esse cara tem. Então ele veio, normalmente ele foi criado para ser um funcionário, né? Ou cabeça, né? Para prestar um tipo de concurso. Então nunca passou na cabeça dele a possibilidade de ter um negócio, né? Então, e aí normalmente quando ele vai lá, faz a faculdade, começa a empreender, começa a prestar aquele tipo de serviço, ele simplesmente se vê como um profissional, entendeu? Mas a gente busca fazer esse trabalho de conscientização, entendeu? Tipo, cara, o que você faz não é simplesmente uma prestação de serviço, mas você consegue transformar isso num negócio, porque, como que eu posso falar, a pessoa precisa ter esse pensamento até para ela continuar
prestando aquele serviço, porque, entendeu? porque assim, se a pessoa ela não se vê se ela não vê o negócio dela como um negócio grande, até na hora dela negociar com alguém, ela se diminui, né? Ela não consegue se posicionar de uma forma firme, cara, eu já vi algumas pessoas assim também, tipo, o cara senta numa mesa e ele fala do negócio dele, você fica parado e fica imaginando, mano, a empresa desse cara deve ter, sei lá, mas 100 cabeça e, tipo, faturar milhões. Às vezes o cara não, às vezes o cara se posiciona tão firme, tão confiante naquilo que ele faz, no valor que ele gera para a pessoa. Estou dizendo que isso é errado, não, eu acho isso certo. O valor que ele gera para a pessoa que, cara, quem está do outro lado da mesa começa a imaginar, tipo, mano, essa empresa, esse cara deve ser monstro, né? E às vezes o cara tem ele, ou mais um, ou mais dois, e constrói uma parada, tipo, gigante, entendeu? É até engraçado que eu falo muito com mentorado, ou com candidato a mentorado por telefone, e a gente conversa, e várias pessoas me perguntaram, pô, vocês têm quantas pessoas na equipe aí? Tem umas 40? Ela fala, não, cara, hoje a gente tá com 12, né? Não, a gente tem 12 pessoas. Não é possível, pô, tudo que vocês fazem, pô, conteúdo todo dia, vídeo todo dia, e podcast, e, cara, atende todos os mentorados e tal. Eu falei, não, cara, assim, a gente tem uma equipe que funciona em alta performance, mas a impressão que as pessoas têm é que a gente tem gente pra caramba, né? Na verdade, é 12 que produz por 60, né? Tipo isso. Então, de fato, a pessoa olha pra média, né? Vê, caraca, esse cara deve ter muita gente, né? E aí acho que entra muito nessa questão do cara se ver como empresa, ele se posicionar como um negócio grande, que gera valor para as pessoas, que acho que ele vai ter muito mais poder de negociação. Fala aí. Uma questão que está relacionada a isso também, que é até uma questão recente que a gente tem refletido sobre isso, é a questão do propósito, né? Qual é o seu propósito? Aonde que você quer chegar? Então, acho que se perguntar isso também é um caminho interessante para você buscar essa mentalidade, para entender melhor sobre o seu negócio e buscar essa posição, né? Para você alcançar essa posição através de se perguntar e se questionar qual é o propósito que você tem da sua vida ou do seu negócio. Só complementando essa questão de propósito, né? Às vezes a pessoa vai falar, meu Deus, eu não tenho propósito. Verdade. Cara, pode ficar tranquilo, tá? Pensa da seguinte forma, qual é o sentimento que você tem na transformação que o seu cliente tem a partir do seu serviço? Isso é bom para você? Quando você presta aquele tipo de serviço, ou uma consultoria, um treinamento, ou o que for, e aquele cara ele chega para você e fala, olha, muito obrigado porque o teu serviço, o teu produto me ajudou. Esse sentimento é bom para você? Então, cara, pega esse sentimento e continuar com esse tipo de sentimento. Acho que é uma visão, né? Porque às vezes a gente, mas eu não tenho propósito, meu Deus, é agora, não tenho mais vida. Não, cara. Cara, olha que lindo que é você conseguir prestar um tipo de serviço, conseguir ajudar um cliente, conseguir transformar a vida de um cliente, caso você preste serviço direto ou não, ou transformar uma empresa. Cara, o quão isso é gratificante para você. Pega esse sentimento e continua trabalhando esse sentimento. Continua a replicar esse sentimento, continua a buscar ter mais sensações dessa todos os dias, entendeu? Porque é muito bom. Você presta um tipo de serviço, o cliente chega e fala, cara, muito obrigado, você, sei lá, salvou a minha empresa, você me ajudou muito. Cara, imagina você ter esse tipo de sentimento todos os dias, todas as horas. Uma coisa que acho que complementa o que você está falando, uma vez eu ouvi uma pessoa falando sobre propósito, ela falou assim, cara, e a gente está falando sobre dificuldade, às vezes, de encontrar, né? Ela falou assim, cara, o que você mais gosta de ser elogiado? Que quando as pessoas te elogiam, você mais gosta? Ela falou, cara, tem muito a ver e é possível que aquilo ali seja o teu propósito, porque é o que você mais gosta de fazer. Então, sei lá, às vezes a pessoa é elogiada pelo que ela escreveu, pela sei lá, um texto que ela fez que vendeu. Ela, pô, você mandou bem nesse texto, cara. E ela se sente tipo assim, pô, mandei bem nesse texto, ela se sente animada. Talvez, cara, um propósito dela seja, sei lá, ser um escritor, ser um copy, ou cara, sei lá, sabe? Então, tem muito a ver com que ela tem facilidade de ajudar as pessoas, né? Então, acho que falando um pouco de propósito, pega um pouco nessa linha aí também. Eu queria dar eu separei 5 ideias dentro do digital, lógico, né? Que é o que a gente gosta de falar aqui. Às vezes você que está ouvindo a gente, você ouvindo, né? Você não tem negócio nenhum ainda, trabalha de CLT ou... Cara, às vezes você está desempregado, é até possível. Então eu queria te dar 5 ideias para você implementar e já começar a construir um negócio de valor. Uma ideia é a urgência. O cara lá que administra redes sociais, mídias sociais, o cara que faz, começa a ajudar dentro desse âmbito.
as outras empresas, né? A gente vê que existe, até no mercado tradicional de lojas, de varejo, você vê que existe uma demanda do caramba, e até do profissional liberal também. Os caras normalmente têm uma demanda muito grande. Queria que vocês falassem sobre isso aí. Com a internet, cara, hoje todo mundo precisa, né? Então, você entendendo um pouco sobre marketing, sobre mídias sociais, você consegue pegar ali 5 clientes, 4 clientes e conseguir uma nova fonte de renda. Claramente, os caras pagam normalmente. Internet. Os caras, se você botar uma média de investimento para isso, tipo, eu já vi gente cobrando R$1.000, por exemplo, para gerenciar algumas redes sociais. Se o cara pegar 5 clientes, o cara já faz 5 mil no mês. Então, tipo, não estou dizendo que é fácil, porque é trabalhoso, mas é uma possibilidade de você começar uma nova empresa. Possível, né? É possível. E aí dá para começar rápido, né? Sim. Uma outra coisa que eu coloquei também é como afiliado. O que é, alguém quer explicar o que é afiliado de forma rápida? Falei, Matheus, você que está falando. Afiliado? Cara, a gente pode comparar bem facilmente afiliado a um representante de vendas, né? Só que online, né? Só que digital. A gente tem, de um lado, uma empresa, né, que está vendendo alguma coisa. Você é um intermediador, né? Você é um representante de vendas e você tem um cliente final. Então, você faz o caminho entre a empresa e o cliente final. Basicamente é isso. E ganha uma bela comissão. E ganha uma comissão por isso. Pô, explicou bonito, cara. Caramba. Então, afiliado também é uma oportunidade, né? Tipo, a gente já viu muita gente começando como afiliado. O Mentalidade começou vendendo produto de afiliado, né? Então, você vê que é uma possibilidade muito boa de você começar. Esse é o segundo ponto. Pegando um gap em relação ao afiliado, vou contar a história de um cara. Eu tive com ele lá nos Estados Unidos e o que ele fazia? Ele fez uma parada, cara, incrível. Ele chegava para os vendedores de loja, vendedor de, sei lá, Casas Bahia, Ricardo Eletro, e aí ele chegava pro cara, ele tinha um programa de afiliado, e ele chegava pro cara e falava, era de cursos e treinamentos. Era uma plataforma que tinha lá vários cursinhos e tal, e aí a pessoa pagava lá uma mensalidade. E aí ele chegava para o vendedor e fala, você terminou de vender aqui qualquer coisa, vendeu um liquidificador, oferece a minha plataforma, se essa pessoa comprar, eu te dou uma comissão. Cara, ele fez isso, sem brincadeira, eu acho que em 3 regiões ele tinha milhares e milhares de vendedores vendendo o produto dele, assim, de loja mesmo, e ele, cara, teve centenas e centenas de milhares de clientes e aí depois vendeu um negócio por alguns milhões. Então, tipo assim, numa ideia, cara, uma conexão. Então, se você, por exemplo, beleza, você pode fazer esse tipo de movimento, mas olhando para você, cara, qual os tipos de contato que você tem? Você consegue ter um produto que vai poder auxiliar esse cara que você tem um contato, você vai oferecer e se esse cara comprar, de fato, você tem uma comissão em relação a isso. Acho que a crise toda é que a gente espera ter uma ideia ou inventar a roda, né? Na verdade, o que funciona está na simplicidade, né? Fazer o simples bem feito, gerar valor para as pessoas, gerar transformação, você consegue fazer o negócio performar. O terceiro ponto que eu anotei é ser uma produtora. O cara que às vezes tem habilidade de vídeo, design, aí vai entrar, o cara pode se tornar um freela de um negócio online, por exemplo. Também é uma boa forma dele começar. Então, você vai ver que até no digital, as pessoas precisam, além de produto de uma agência, por exemplo, elas precisam de criação de página, criação de vídeo de vendas. Aí você tem aquela sequência, por exemplo, você quer fazer um lançamento da forma tradicional lá do forma de lançamento. Você tem todos aqueles processos de vídeo para construir e o cara pode oferecer aquilo ali como um trabalho, né? Também é uma possibilidade, vai mais para a área de serviço, talvez ele tenha que se deslocar e tal. Mas é muito bem remunerado. Então isso que eu ia comentar, mas é uma forma de você levantar um caixa, às vezes, bem rápido, né? Uma área boa. Tem tanto, hoje no mercado tem muita gente querendo começar, que tem algum conhecimento, tem algum hobby, já, né, tem alguma coisa para entregar, mas pelo desafio de estar sozinho, da eu presa e tudo mais, ele não tem esse tipo de profissional, por exemplo, e é um caminho aí, né, que hoje no mercado está cheio de gente querendo distribuir coisa de qualidade, mas pela questão do tempo, está sozinho, não tem e precisa de um cara desse aí. Às vezes tem a habilidade de complementar, né? Exatamente. Às vezes tem um conhecimento de um produto que possa ser construído e eu tenho a ferramenta para fazer com que esse produto chegue nas pessoas. Então, pode ser uma conexão boa, né? Isso é legal. Um outro ponto que eu anotei que é o quarto é copy.
Acho que, cara, copy é umas paradas que eu acredito que cresceu muito e que tem muito para crescer ainda. Acho que poucas pessoas conhecem ainda, né? A gente vive numa bolinha assim que a gente fala, se comunica sobre copy e tal. Mas se você vai para o mercado externo, cara, são poucas pessoas assim que conhecem o que é copy, né? Então acho que o mercado está crescendo, existe já algumas pessoas posicionadas, mas também é uma boa coisa para o cara estudar e começar já a implementar, né? Legal. Só, não sei se você sabe o que é copy, mas seria copywriting, escrita persuasiva, né? Então é um profissional que escreve textos para venda. Então textos persuasivos, né? Não é só escrever um texto, é saber escrever o texto. Existem algumas técnicas, sim. Mas assim, existe muito conteúdo online, a gente tem vários conteúdos já falando sobre copy. Você pode conhecer um pouco mais também, se você quiser aprofundar um pouco desse conteúdo de copy, tráfego, produto, você pode conhecer um pouco mais. A gente tem uma comunidade chamada Comunidade do Business Hacker, tem todos os nossos mentorados, a nossa galera do Mastermind, eles estão lá dentro, além de diversas outras pessoas, então a gente gera conexão bem bacana, eu tenho curtido muito estar lá dentro. A gente está lá dentro também, né? Matheus que gerencia essa comunidade, então você vai ter contato direto com o Matheus bastante. E é uma coisa legal porque você consegue pegar esses conteúdos mais frescos. Acaba que a gente viaja bastante, traz muito conteúdo de fora e a gente já pega todos esse conteúdo, a gente testa e a gente implementa dentro da comunidade. Então a gente oferece isso para você estudar. Então se você não quiser ficar perdendo tempo às vezes vendo trocentos vídeos na internet, que é possível de você aprender, real. Então, ao invés de você ficar vendo trocentos vídeos na internet, você pode entrar na nossa comunidade que você vai ter tudo mastigadinho lá já o que funciona. Como é que você faz para entrar? Você pode entrar no nosso site lá, mentalidadeempreendedora.com.br e lá embaixo na abazinha de produtos, você vai ver que tem uma comunidade chamada Comunidade do Business Hacker, beleza? Vamos seguir aqui, que um outro ponto que eu anotei é gestor de tráfego. Acho que é uma boa área que tem crescido bastante também, né? Sim, você ter a habilidade de criar anúncios, né? Encontrar as pessoas certas através da internet. Hoje, com esse crescimento do digital, eu reforço que, cara, copy e tráfego cresce na mesma proporção, entendeu? Então, talvez acabam os dois juntos, porque isso pode ser usado, né? Não só nos infoprodutos, mas, cara, produto físico, e-commerce, loja, o que for, cara, o que for. Porque hoje a gente está falando de a gente está com 220 milhões, né, de habitantes, a gente está falando de 120 milhões de pessoas que acessam a internet. A cada ano que passa, as pessoas estão tendo mais confiança de comprarem através da internet. Então, e isso só está aumentando. Você vê aí os relatórios de e-commerce ano após ano, você só vê crescendo ao longo dos anos, né? Então, as compras online. E isso, cara, é o coração, né? Cara, você conseguir encontrar as pessoas certas e você ter uma boa comunicação para o seu produto é a chave para você conseguir crescer e gerar muito resultado através da internet. Perfeito. Matheus, queria que você deixasse uma mensagem para quem está nesse desafio, quem está ouvindo a gente aqui e está nesse desafio de ou acelerar o seu negócio ou sair da forma tradicional de trabalho para empreender. Você deixar sua mensagem para o cara que está ouvindo a gente aí agora. Cara, se você hoje está como CLT, trabalhando de carteira assinada, e você acha que não tem tempo, revisa sua agenda e vê que vai dar tempo. Você vai encontrar tempo em algum lugar. Tem tanta coisa aí que a gente gasta tempo desnecessário, fazendo um monte de coisa aí aleatória. Então, cara, se você quer empreender hoje, quer começar ainda hoje, mesmo sendo CLT, dá para fazer isso. Você pode começar como uma empresa, né? Começar pequeno e aos poucos. De que forma? Cara, começa a construir o teu negócio pouco a pouco, dia a dia, na horas vagas que você tem, e você vai fazendo aos poucos, e daqui a pouco você vai fazer a transição de um lugar para o outro. Você vai deixar de ser CLT e vai passar a ser uma empresa ou, quem sabe, até algo maior. Mas precisa ter coragem e precisa de dedicação, esforço e tudo isso para poder chegar nesse caminho. Se você pegar a gente fez um podcast anterior com o Márcio Mota da Monetize, né, que é o CEO da Monetize, ele fala muito sobre isso, né? Que ele acordava tipo 4 horas da manhã e até o horário dele trabalhar, ele trabalhava numa empresa que ele era contratado, e depois da empresa ele voltava e começava a construir a Monetize. Ele ficou disso 3 anos, né? Pelo que ele falou. Você pode voltar, acho que são 2 podcasts atrás aí, você pode ver que a história é incrível, assim. E uma outra coisa também que eu falaria, antes do falar, é que o cara pode empreender dentro do CLT, né? Acho que a gente acaba falando um pouco disso, também.
Mas a pessoa ela pode ser um empreendedor dentro do ambiente que ela trabalha, mesmo sendo CLT. A gente sabe que a gente que fala sobre empreendedorismo, a gente fala muito sobre construir um negócio, mas ele pode cooperar para a construção de um negócio em conjunto, né? Então, acho isso interessante também. E só complementando em relação a isso, cara, o empreendedor, ele é uma pessoa que resolve problema. Então, tipo assim, a pessoa que tem aquele pensamento não, eu sou empreendedor, para ser empreendedor tem que ter um CNPJ. Cara, você vai lá no portal do empreendedor e em 3 minutos você faz seu mês, você vai ter um CNPJ. Se isso é ser empreendedor para você, cara... É rápido de resolver. É rápido de resolver, entendeu? Então... Né, e é até engraçado, eu teve um amigo que ele tinha um pouco disso, e quando ele abriu o CNPJ, sabe o que aconteceu? Nada. Eu fui todo empolgado. É sério, não, e tal. E tipo assim, para você ser empreendedor tem que ser um CNPJ, e abriu o CNPJ e continuou com, né, essa mesma mentalidade. Então, cara, ser empreendedor é ser resolvedor de problemas. Então, se você hoje, por exemplo, dentro do seu negócio, dentro do seu serviço, você não se enxerga dessa forma, não é porque você vai ter um negócio, vai ter uma empresa, vai ter um CNPJ ou o que for, que isso vai ser mudado em você. Então, primeiro você tem que ter esse tipo de pensamento, primeiro você tem que ter esse tipo de mentalidade de, cara, eu sou um resolvedor de problemas. Então, independente se eu estou trabalhando para mim, trabalhando para alguém, se eu estou na rua, a minha cabeça está pensando em resolver esse problema. Então, isso faz com que você seja um empreendedor, pelo menos na minha visão. É isso aí mesmo. O CNPJ não vai mudar nada em você. Na verdade, o empreendedor não está no CNPJ, o empreendedor está na mentalidade empreendedora. É isso aí. Gostou, né? Boa. Paga nós. Queria que você desse sua dica, sua dica para a galera aí que tá assistindo a gente, dentro daquilo que você acha importante de dividir com eles aí no final, para a gente fechar esse podcast. Legal. A dica que eu deixo é, cara, aprenda a vender online. Entendeu? Aprenda a vender online. Então, eu sei que você como um produtor, você como um profissional que tem uma habilidade, eu sei que você é apaixonado por aquilo que você tem de conhecimento, mas... Cara, se você não vender, posso te falar que você não vai ficar feliz, né? Tem pessoas que falam, minha missão é compartilhar isso para o mundo, né? E aí, na primeira crise, a pessoa já fala, meu Deus, eu estou precisando de dinheiro, entendeu? Então, acontece, cara. A gente vê isso, infelizmente, praticamente, não todo dia, né? Mas a gente vê isso de forma recorrente, esse tipo de problema, né? A pessoa que acaba negligenciando a venda, achando que simplesmente o conteúdo vai ser suficiente para poder manter aquele negócio. E eu posso falar que não é suficiente, tá? Você precisa aprender a vender, que isso que vai te dar sustento é a venda. Então é quando você vender todos os dias, vender de forma recorrente, continuar vendendo todos os dias, continuar recebendo todos os dias, meses e anos, vai fazer com que você tenha, de fato, a base para poder continuar fazendo o que você ama, que é entregar teu conteúdo. Então, cara, aprenda copy, aprenda tráfego, é isso que eu quero deixar para você. Bom, irado, cara. Eu deixaria uma coisa também, eu ouvi uma frase, há um tempo atrás, eu li, na verdade, uma frase, acho que vai complementar com o que você falou, que é, só existe uma profissão no mundo que é vendedor. Então, dentro de tudo que você faz, existe uma coisa que você precisa se aperfeiçoar, que é vender. Então, se você não vende só pipoca, vem. Ou se você não vende, se você é um dentista e você não vende o teu consultório bem, a forma com que você atende bem, essa imagem que você passa na imagem boa, cara, não adianta você querer fazer nada porque vai ficar emperrado, se você não conseguir vender, né? Eu vou contar uma história bem rapidinho aqui. Eu lembro uma vez que meu pai cismou de montar uma parada para vender frango assado. E a gente está perto do horário do almoço, estou cheio de fome, eu lembrei do frango assado agora. E eu lembro que a gente botou o frango assado lá, cara, todo mundo vendia o frango assado e a gente não conseguia vender o raio do frango assado. Mas é bom, mas é gostoso, mas o que está acontecendo, cara? E o frango assado e nada, o frango assado não saía. E teve um dia que a gente dormiu, o freezer desligou e a gente perdeu todos os frangos que tinham no estoque. Então, dentro do freezer, o freezer desligou, apodreceu todos os frangos. E meu pai acordou apurrinhado, né? Tipo, caraca, frustrado e tal.
E uma coisa que eu percebi é que, cara, não adianta você ter um produto bom, gostoso e legal se você não souber vender. Se você não souber vender, pai, não adianta, você vai ficar, o troço vai ficar emperrado. Então a dica que eu daria é, cara, se aperfeiçoa em vendas online, para o frango não estragar, você não ter essa perda. Né? Então você tem um estoque ilimitado aí, você pode criar um curso e vender bilhões de vezes. Mas a dica que eu daria é se aperfeiçoa em venda, porque é uma parada que eu acho que a gente ainda precisa melhorar muito no geral, assim, né? E é isso, cara. Minha dica é essa. E pra fechar, eu tenho um presente pra você. Era pra eu ter falado só no início, mas eu não falei, eu esqueci, mas eu lembrei agora. Então você vai entrar, você vai fazer o seguinte, você vai entrar mentalidadeempreendedora.com.br/1111 e a gente vai separar, a gente separa um artigo do blog lá, bem interessante, cara, que vai gerar muito, mas muito conteúdo pra você. Então se você curtiu esse podcast, uma parada que eu te incentivo também é, cara, compartilha com as outras pessoas, eu acho que isso vai gerar valor, não só pra você, mas você vai compartilhar o valor que foi gerado pra você para outras pessoas. Coloca nas suas redes sociais, marque o Pedro, @PHMQuintanilha, e vamos fazer essa mensagem chegar mais longe, que isso vai ajudar muita gente, tá bom? Um abraço e até o próximo. Valeu. Yes. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tem aquela frase que é bem conhecida, né? Que a gente fala um pouco também, que é, se você quer ir junto... Errei. Como é que é a frase mesmo? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Então, se você quiser ir rápido, né? Buscar esse posicionamento e mudar sua mentalidade em relação ao que você faz, né? Calma aí. E o seu negócio. Não lembro, né? A parte que passou ali era, eu falei... Tem nenhum negócio nenhum ainda, tá trabalhando... Às vezes você que tá ouvindo... Desculpa, eu dei um soco no microfone. Às vezes você que tá... Inclusive, a gente tem uma comunidade chamada Comunidade do Blizzard. Inclusive, a gente tem uma comunidade... Eu engasguei. Deixa eu beber minha água aqui. Eu engasguei. Vamos lá.